Christian Medina é o novo reforço do Botafogo e ele foi caro, tá? Próximo de 10 milhões de euros, uma compra caríssima do Botafogo e que pode parecer que foi caro, porque de fato foi. Mas menos de um ano atrás, o Estudiantes tinha pago 15 milhões de euros nele para tirar do Boca Juniors. Enfim, nesse vídeo daqui eu vou comentar sobre esse novo reforço do Botafogo, tá bom? Só antes destacar que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou comentar sobre esse reforço do Botafogo, o Christian Medina. No outro canal, o reforço do Corinthians, o Labiad. Confesso que eu não conhecia tanto ele, mas enfim, vou trazer sobre ele no outro canal, tá bom? Destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 10h47 da manhã desse sábado e eu trago vídeo novo todo dia, então já queria pedir para você me seguir e curtir o vídeo. Destacar ainda que eu separei um copo térmico do Botafogo para você botafoguense, você que torce pro Botafogo, com traços históricos da história do Botafogo, né? Por exemplo, da Libertadores, em que o Botafogo ganhou, o maior momento da história do Botafogo presente no copo, né? Então fica essa sugestão para quem é botafoguense. Indico que dê uma olhada e link nos comentários. Eu separei aqui a cartinha da carreira do Christian Medina para conseguir trazer isso de forma mais clara, tudo que ele já construiu ao longo da carreira dele, que não é lá grandes coisas porque ele tem apenas 23 anos, é um jogador jovem ainda. O Botafogo tá pagando caro, um jogador jovem com potencial alto, mas com já experiência em clubes grandes. A real é essa. Então eu separei a cartinha pra gente passar por isso e depois eu falo como eu acho que ele tende a jogar nesse time do Botafogo nas mãos do Martin Anselmi. Se é que vai continuar, porque é muito instável o futebol brasileiro e o Martin Anselmi entrou na pior fase dele já nesse comando do Botafogo, emendou uma sequência ruim. Cara, se eu não me engano, no jogo em que o Botafogo perdeu pro Fluminense no Campeonato Carioca, foi alguma coisa assim, cara, ou foi no Brasileirão ou pra algum time, não tô me lembrando agora. Eu tinha comentado que o Botafogo provavelmente ia emendar 3, 4 derrotas seguidas. Foi no jogo seguinte, depois de perder pro Grêmio, cara, que eu tinha comentado que o Botafogo provavelmente ia emendar 3, 4 derrotas seguidas. Quem acompanha os meus canais e assiste todos os vídeos vai saber disso. Porque a sequência do Botafogo era muito cruel, cara. Era muito cruel. Você ia pegar o Flamengo, ia pegar o Fluminense. O Fluminense hoje tem o melhor futebol do Brasil. O time simplesmente no Maracanã só ganha. Não tropeça contra ninguém. O Zubeldia num momento espetacular. Ia pegar o Flamengo, que é um timaço. Clássico. Acho que foi na derrota pro Vasco, cara. Foi na derrota pro Vasco. Quando perdeu por 2-0 com um time misto. E a sequência ali, Fluminense, Flamengo, Fluminense de novo. Aí depois a Libertadores fora de casa com altitude contra o Nacional Potosí. Se eu não me engano, o Botafogo já emendou 5 ou 6 derrotas seguidas. Só que se você para ver o contexto dos adversários mais prontos, o Botafogo com jogos fora de casa, em contextos difíceis, você percebe que tem que ter paciência, não adianta. É início de trabalho do Martin Anselmi. Ele tem ideias interessantíssimas. A ideia de 3 defensores na construção inicial, às vezes segurando o Newton, às vezes colocando o Vitinho mais atrás, junto com o Matheus Ponte. Então, já na estreia do Brasileiro contra o Cruzeiro, mostrou que tem potencial esse trabalho do Martin Anselmi. Só que tem que ter paciência, não adianta. Futebol, se você não tiver paciência, você não vai ter retorno. Então, torcedor botafoguense, lógico que não gosta da fase que tá passando, mas tem que ter paciência, não adianta. A cartinha aqui do Christian Medina. Ele surgiu lá no Boca Juniors, próximo de 2020, então eu já tô falando aqui de basicamente 5, 6 anos de carreira, ele surgiu ali com 18 anos basicamente. Em 2025 ele foi vendido para o Estudiantes por 15 milhões de euros, dólares, enfim, 15 milhões de dólares, euros. Era, na época, se eu não me engano, a maior compra da história do Estudiantes, se bobear, a maior compra da história do futebol argentino. Tinha algo marcante nesse sentido, porque foi logo depois do Estudiantes virar SAF e o Medina foi essa contratação bombástica. Ele era um dos principais nomes do Boca Juniors e o Estudiantes consegue tirar ele do Boca e trazer para compor esse time. E aí agora o Estudiantes já não tem mais toda essa diferença financeira em relação a outras equipes. Por exemplo, o Estudiantes perdeu o Ascacibar, que era um dos grandes nomes desse time, muito identificado com o clube, meio campista, pro Boca Juniors, né? Então, há menos de um ano atrás, o Estudiantes pegou um dos grandes nomes do Boca, como era o Medina,
E agora, um ano depois, o Boca pegou um dos grandes nomes do Estudiantes, como era o Ascacibba. É de fato um futebol argentino muito nivelado. Enfim, é muito equilibrado e é por isso que geralmente o futebol argentino tem a tendência de placares muito magros, né? Sempre 0-0, 1-0, 2-0, sempre placares bem baixos. Se você parar para ver futebol argentino, é sempre bem equilibrado. Não tem comparação com o futebol brasileiro hoje em dia. Financeiramente mesmo, o futebol brasileiro anos-luz em relação a qualquer outro país do futebol na América do Sul. Tanto é que se um cara se destaca muito em algum outro time da América do Sul, ele vai para a Europa. Se ele se destaca bastante, ele vem para o Brasil. É essa a lógica. Se algum cara está se destacando bastante por algum clube que não é do Brasil, ele vai sair. Ele vai sair. Ou ele vai para a Europa, ou ele vai vir para o Brasil. Se ele se destacar muito, ele vai para a Europa. Se ele se destacar bastante, ele vem para o Brasil. O Medina se destacou bastante, então ele veio para o Brasil. É basicamente isso. E aí o Botafogo, menos de um ano depois dele ir para o Estudiantes, aqui consta como 9,3 milhões de euros. Isso daqui dá próximo de 60 milhões de reais. É uma compra cara, não é barato, só que é um jogador que nem eu falei. Ele foi contratado pro Estudiantes como um jogador para mudar o patamar do time, como uma contratação bombástica. Não rendeu tudo que podia no Estudiantes, não teve lá grandes destaques. Eu diria que o grande destaque desse time do Estudiantes é o Thiago Palacios, que é um meio-campista de criação muito bom, e o Ascacibba, também que é muito bom jogador. Só que perdeu o Ascacibba pelo Boca Juniors e o Thiago Palacios ainda tá lá, é muito bom meio de criação. O Cetré, que é outro ponta muito bom, o Atlético Paranaense queria, não sei se vai fechar, mas enfim, é um Estudiantes passando por algumas mudanças. E o Medina nesse time do Botafogo, ele é muito versátil, cara. O Medina já jogou em várias posições. Então ele já jogou de segundo volante, ele já jogou como meio de criação, ele já jogou de meia direita. Então é um cara bem versátil. Se eu fosse comparar com algum ou um ou outro jogador, no futebol brasileiro, eu acho que eu compararia com o Gabriel Menino. E isso não é uma crítica, mas eu tô falando nas posições que ele já jogou. Gabriel Menino, Tassiano, Ramiro, jogadores que fazem essas funções de um segundo volante, um meia de criação, um cara mais aberto pela direita. Então o Medina faz todas essas funções. É um cara de muita intensidade, marca bem e tem uma boa chegada à frente. Que nem eu falei, o Estudiantes pagou caríssimo para ele tirar ele do Boca Juniors na época. Então não é qualquer jogador. É um jogador que o futebol argentino já viu que tinha potencial e agora o Botafogo consegue contratar. Como é um Botafogo que joga com um esquema de 3 caras na construção inicial, né? O Martin Anselmi vem utilizando em alguns momentos o Newton, em outros já aprendeu mais o Vitinho. Então tem uma proteção maior atrás e com isso consegue ter meio-campistas mais móveis. Então eu acho que esse meio de campo do Botafogo pode ser montado com 2 volantes, sendo eles o Danilo e o Medina. E aí Danilo e Medina no meio de campo é um esculacho, porque 2 caras que marcam muito bem e tem uma chegada à frente muito boa. Só que ainda tem o Alan, que é um cara com um poder defensivo muito grande, então daqui a pouco pode usar o Alan, o Danilo e o Medina. Só que aí você não teria 3 caras de frente, teria 2, né? Pelo esquema que o Botafogo joga. E o Montoro não vai sair do time, tá jogando uma barbaridade. Enfim, o fato é, o elenco do Botafogo é muito forte. Você pode não ter certeza de quais vão ser os 11 iniciais, mas em quase todas as posições tem muitas opções boas. O Medina chega para ser mais uma dessas grandes opções. É um cara que, de novo, joga de segundo volante, joga de meio de criação, joga mais aberto pela direita. Pelo molde de jogo do Botafogo, eu acho que ele vai jogar de segundo volante. Dependendo quando o Martin Anselmi quiser utilizar o Alan e o Danilo juntos, ele pode ser esse terceiro homem de meio de campo com mais liberdade. O fato é um grande reforço, independente de onde ele jogar, é um cara bastante versátil, rápido, com intensidade, ainda mais que daqui a alguns meses vai ter Copa do Mundo. O Medina se destacando no Botafogo, daqui a pouco pode parar na seleção. Ele já tinha se destacado no Boca, já tinha sido bem caro para os Estudiantes. Então é um cara que o futebol argentino enxerga. E se o Medina se destacar, daqui a pouco ele pode parar na seleção argentina. Então vai ser um cara que vai vir para se provar e para querer jogar, né? Enfim, no geral, um baita reforço pro Botafogo. Foi muito caro, foi. Mas é ver se vai dar retorno ou não. No geral, um belo reforço e vem com bastantes expectativas para agregar bastante nesse time do Botafogo.
Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!